Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês novidades, as principais notícias do Mengão Queridão nesta terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. Nação, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre algumas contratações que o Flamengo tinha interesse e alguns pontos foram debatidos e foram colocados em cima dessas possíveis transações. Eu vou falar, por exemplo, do lateral direito Kelvin, do Atlético Paranaense. Também do Atlético Paranaense, eu falarei sobre Davi Terans, especulado para ser um meio de campo que possa fazer parecido com o que o Arrascaeta faz no Clube de Regatas do Flamengo. Também quero falar sobre Guilherme Varela. Jogou ontem contra a equipe de Portugal. Eu gostei do jogo do Guilherme Varela, mas a imprensa uruguaia detonou o jogador. Vocês vão entender por quê e como que eles viram a apresentação do Guilherme Varela ontem na Copa do Mundo. Também quero falar com vocês sobre uma provável saída do Mateuzinho e muito mais. Então fica até o final para vocês não perderem absolutamente nada. A imprensa paulista segue atacando no técnico Vitor Pereira e o Chico Lang passou todas as estribeiras, foi longe, fez um papelaço. O que ele falou sobre o Vitor Pereira, para mim, caberia até um processo do Vitor Pereira em cima dele, e eu vou repercutir aqui com vocês, porque interessa a gente. Ontem, no vídeo aqui no Resenha Rubro-Negra mesmo, eu disse para vocês o seguinte: nós vamos ter que segurar esse rojão, nós vamos ter que segurar a permanência do Vitor Pereira no começo, porque os caras já estão batendo antes. Na hora que o Vitor Pereira chegar no Flamengo, os reforços chegarem no Flamengo e as coisas começarem a andar, na primeira derrota que a gente tiver, a imprensa vai estraçalhar com ele. E se nós tivermos torcedores rubro-negros que ficarem ouvindo essa imprensa bairrista, que hoje está com dor de cotovelo por causa da saída do Vitor Pereira do Corinthians indo para o Flamengo, a gente vai perder o ano de 2023. Então é bom a gente manter nossos olhos bem abertos. Isso aqui eu vou fazer sempre. Falar a verdade. Não é puxar sardinha pro Vitor Pereira, não. Que se ele fizer um mau trabalho, eu vou falar do mau trabalho dele aqui. Mas é falar sobre a verdade, que é o que a gente sempre se compromete aqui com vocês. Já falei para vocês. Do mesmo jeito que eu lido com a minha família do lado de cá, olhando nos olhos dos meus filhos, da minha esposa e falando a verdade, é como eu trato vocês, que são minha família do outro lado das câmeras. Então eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os vídeos do Planação VP, do Resenha Rubro-Negra, retweetem se me ver postando no Twitter, compartilhem se me ver postando no Face, no WhatsApp, no Instagram. Dá essa moral para o nosso canal crescer e a gente continuar trazendo as informações do Mengão aqui e lá no Planação VP para vocês, tá bom? E eu peço ainda, abusadamente eu sei, para que você fale com seus amigos e com suas amigas rubro-negros e rubro-negras que o nosso canal existe, que o nosso canal está aqui, o Resenha Rubro-Negro, Flanação VP. Para quem sabe, eles animem, venham aqui, assistam alguns vídeos, gostem e se inscrevam no nosso canal. Eu estou contando demais com vocês para a gente poder dar sequência no trabalho nos dois canais, tá bom? Vamos ver agora aquele recadinho da Bet7K e eu já volto com todas as notícias do Mengão Queridão. Espia só. Nação, a Bet7K é a melhor casa de apostas do Brasil. Nela, você tem mais facilidade de realizar os seus saques na hora que você desejar. Além disso, se você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ganhar o dobro para poder jogar. Ou seja, se você investir R$100 em apostas, eles vão te dar mais R$100, você terá 200 para apostar. Se você colocar 200, eles vão te dar mais 200, você terá 400 para apostar. É diversão pura e garantida. Agora, só vai apostar se você tiver mais de 18 anos e tiver aquele dinheirinho sobrando. Bet7K, a melhor casa de apostas do Brasil. Nação seguinte. O técnico Diego Alonso, do Uruguai, é um técnico meio turrão, meio burrinho. E aliás, ontem, quando eu fiz um vídeo à tarde e chamei o técnico Tite de burrinho, falei que ele era amigo, o melhor amigo do Shrek, que é o burro, algumas pessoas falaram assim pra mim: Fabrício, você vive se gabando que você nunca botou apelido no Diego, no Ilharão, aí agora você chama o Tite de burro. Primeiro eu falei que o Tite era o melhor amigo do Shrek, né? Eu não cheguei a falar que era o burro, mas eu quis dizer foi isso mesmo. Agora, eu tomo muito cuidado
e sempre tomarei com os nossos jogadores. Os nossos jogadores eu sempre tratarei com o maior respeito, com o nome verdadeiro deles e jamais vou apelidá-los independente da fase que eles estiverem atravessando. Agora, jogador de São Paulo, jogador do Inter, jogador do Atlético, eu chamo o Hulk de Carla Pérez, eu chamo aquele menino lateral direito do Corinthians de Tammy Gretchen. Então, assim, quando não é com o Flamengo, aí eu não tô nem aí eu lavo minhas mãos e aí eu faço a zoação mesmo. E irritado como eu estava com o Tite ontem, por não ter utilizado o Everton Ribeiro, por não ter utilizado o Bruno Guimarães de titular, aquele Fred é horroroso. Aí eu parti pro esculhambo mesmo e chamei o Tite de melhor amigo do Shrek. Então tá esclarecido, quem me conhece sabe que eu brinco sempre com jogadores de outros times, mas o que é nosso é sagrado. Do Mengão Queridão, neca de Futibiriba. Do Mengão Queridão, com todo carinho, com todo respeito, independente da fase que eles tiverem. De vez em quando escapole um palhacinho it ali, enfim, é só em casos bem extremos, tá? Mas eu sou de carne e osso e de vez em quando eu vou escorregar também com os nossos jogadores. Vocês me perdoem, é normal, acho que eu faço bem menos do que a maioria faz, mas tá valendo. Mas vamos lá. O Diego Alonso, técnico do Uruguai, também tá na linha de melhor amigo do Shrek. E não é o gato de botas, não. É uma concorrência muito grande para ver quem que é o burro nessa Copa do Mundo. Nós temos aí o Diego Alonso do Uruguai e o Tite do Brasil. E o Diego Alonso, para mim, consegue ser pior que o Tite, porque o Tite, pelo menos, tem uma gama maior de jogadores para errar na escolha. O Diego Alonso, não. Ele não tem um jogador no Uruguai melhor do que o Arrascaeta. E deixa o moleque no banco. Mas até o Diego Souza. Lembra do Diego Souza? Cria do Flamengo, que jogou no Fluminense, depois agora tá lá no Grêmio. Pois é, até ele ficou revoltado com o Diego Alonso por não escalar o Arrascaeta, dizendo que o Arrascaeta joga em qualquer lugar do mundo. E eu concordo com você, Diego Souza. Agora tem um detalhe, gente. A parada foi com relação ao Varela. O Varela ontem entrou de titular na equipe uruguaia e foi esculhambado pela imprensa uruguaia. Os principais jornais uruguaios chamaram o futebol do Uruguai de futebol primitivo e disseram que o jogo do Guilherme Varela foi muito ruim. É óbvio que a mídia brasileira iria repercutir isso, afinal de contas é um atleta do Flamengo. Então, esculhambar um atleta do Flamengo é a melhor coisa do mundo. Eu, particularmente, vi o jogo ontem e gostei da movimentação do Guilherme Varela. A imprensa uruguaia deu um sapeca no Varela, mas dentro de um contexto. Eu duvido que a imprensa brasileira vá contar para vocês. Qual foi o contexto que a imprensa uruguaia usou para justificar o Guilherme Varela ter ido tão mal? O Diego Alonso usou um esquema 5-3-2. 3 zagueiros, 2 laterais, 3-2. Esse 5-3-2 nunca funcionou para o Uruguai, que sempre teve um time mais aguerrido, mais ofensivo, não defensivo. E aí, o 5-3-2, que teoricamente você pode liberar mais os seus laterais, transformando num 3-5-2, jogando com os 2 laterais como ala, no Uruguai foi instruído diferente, para ser um 5-3-2 mesmo. 2 laterais fixos, 3 defensores, e aí o restante do time. Com isso, o Varela ficou muito preso na marcação. E foi isso que a imprensa uruguaia não gostou, que o Guilherme Varela não conseguiu sair para jogar. Ele é muito bom ofensivamente também, mas o Diego Alonso recomendou que ele ficasse preso. De qualquer forma, o Guilherme Varela tem números bem pífios nesta Copa do Mundo. Espia só a nação. Nesses 2 jogos que ele fez, ele entrou no primeiro jogo, no transcorrer da partida, e nesse jogo que ele atuou ontem, ele deu apenas 21 toques na bola, o que mostra o quão retranqueiro o Diego Alonso estava montando a equipe, o quanto ele é. Ele segurou tanto os laterais dele, que o Varela deu em 2 jogos, quase 2 jogos, um jogo e burdoada, apenas 21 toques na bola. Foram 76% de acerto nos passes. 67% de bolas longas acertadas, 43% de disputas vencidas, 60% dos duelos ganhos no chão. Perdeu a bola 6 vezes. Ele não teve nenhum desarme e não recuperou nenhuma bola. Isso é o que mais me chama atenção.
jogando no 5-3-2, com a obrigação de praticamente apenas marcar, destruir, ele não roubou bola e não fez nenhum desarmes. Ainda assim, eu gostei do que ele apresentou no jogo de ontem. É que eu acho que a gente está com a imagem muito vívida do Rodinei e do Mateuzinho. E o jogo que o Varela fez ontem foi um jogo muito mais consistente, na minha humilde opinião, do que os melhores jogos do Rodinei, do que os melhores jogos do Mateuzinho, por exemplo. Mas é claro, aqui nesse canal, a opinião que importa é a de vocês. Desde que seja com educação, com respeito, a opinião de vocês é soberana. Então eu pergunto para vocês, vocês assistiram o jogo do Uruguai contra Portugal ontem? E eu não estou falando de Copa do Mundo por conta da Copa do Mundo, eu estou falando por causa dos nossos atletas que estão na Copa do Mundo. Então eu pergunto para vocês, vocês gostaram da atuação do Guilherme Varela ontem? Do Arrasca eu nem vou perguntar, porque aí é unanimidade, até lá no Uruguai os caras já falaram que o Arrascaeta jogou demais e tem que ser titular. Então o Arrasca é chover molhado. Mas e o Varela? O que vocês acharam do Guilherme Varela ontem no jogo contra Portugal? Jogou bem assim como eu estou falando? Ou vocês têm uma outra visão? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de todos vocês, tá? Seguinte, nação, falando em lateral, o Flamengo hoje tem uma dupla de laterais ali, que é o Mateuzinho e o Guilherme Varela e Mateuzinho. Guilherme Varela, inclusive, disse que ficou muito triste com a saída do Dorival Júnior do Flamengo. Ele não esperava e que ficou bem chateado. Pra vocês verem como é que o cara tem aquele discurso ensaiado, né? Se é na década de 90, rasgava o verbo. Ah, foi bom ter trocado mesmo, quem sabe eu tenho oportunidade a partir de agora. O Varela que não tinha oportunidades com o treinador Dorival Júnior. Mas ele foi bem polido, como os jogadores atuais são, e disse que vai sentir falta dele, que ele é uma boa pessoa. Eu acredito mesmo que o Dorival Júnior é uma boa pessoa. Agora, essa historinha que estão querendo emplacar aí, que o Dorival Júnior até chorou quando ficou sabendo que ia sair do Flamengo, faça-me o favor, né? Será que ele chorou quando ele largou o Ceará a ver navios? Será que ele chorou quando ele processou o Flamengo em 10 milhões de reais? Será que nessas vezes ele chorou ou não? Ah, faça-me o favor, são profissionais. Essa ladainha aí de chorou e não chorou, isso daí já tá beirando ridículo, já tá parecendo até que há outras intenções por trás dessa exposição do Dorival Júnior, que é ex-treinador do Mengão queridão. Agora o seguinte, voltando aos laterais. Hoje nós temos Guilherme Varela e Mateuzinho. A imprensa turca está divulgando que o Fenerbahçe está interessado no Mateuzinho, coisa que eu duvido bastante. Parece cavadinha de empresário para colocar o nome do atleta em evidência e tal, porque o Matheus não fez uma boa temporada. Eu já vi o Matheus fazendo temporadas melhores do que esta. Ele não foi aproveitado pelo Jorge Jesus quando o Mister estava aqui. Então, por que do nada agora, com números tão abaixo do que ele pode produzir, o Mister estaria interessado no Mateuzinho? Vale lembrar que o Flamengo tem 50% dos direitos federativos e o Londrina os outros 50%. Mas eu duvido muito que vá haver uma negociação entre Flamengo e Fenerbahçe. Torço para que tenha, mas eu duvido que o Fenerbahçe venha oferecer algum valor pelo Mateuzinho, mesmo nessa escassez de laterais. Eu duvido que isso vá acontecer. A informação, por enquanto, vem só da imprensa turca para cá. Todos os acessos que eu tenho para checar não me confirmaram essa informação, o que não quer dizer que ela não possa vir a existir no futuro. Pode ser que no futuro ela exista. Hoje, onde eu posso checar, onde eu tenho entradas e fontes, a confirmação não existe. Por exemplo, há a confirmação sim, que alguns jogadores do Flamengo estão recebendo várias sondagens. Gabigol, Léo Pereira, Pedro, todos estão recebendo bastante sondagens, mas nada de oficial até agora. Então nós não temos absolutamente nada com o que nos preocupar. Agora, contar com o Mateuzinho e com o Guilherme Varela para o ano que vem é um pouco arriscado. Sabendo que o Mateuzinho não vai jogar ou não conseguiu jogar aquele futebol que a gente precisa esse ano, arriscá-lo para o ano que vem é bem complicado. Por isso a diretoria rubro-negra avalia nomes de laterais por todos os cantos. E um lateral que é muito bem avaliado pela diretoria rubro-negra e que eu tive o privilégio de trazer para vocês em primeira mão é o Kelvin
do Atlético Paranaense. Vocês conhecem meu estilo de apuração, sabem que eu só venho falar quando eu chego à certeza de que alguma coisa está acontecendo, ou aconteceu, ou que houve ou há o interesse. Senão eu não venho aqui falar com vocês, eu checo bastante as minhas informações. O Kelvin realmente é um jogador que agrada a diretoria rubro-negra, mas ele agrada também a outros clubes, como o Vasco, por exemplo. Os caras estão interessados, se eles vão conseguir superar uma proposta caso o Flamengo venha fazer, aí são outros 500, mas interessados eles estão. O Grêmio também está interessado, São Paulo, alguns clubes no Brasil também têm interesse no Kelvin. O Flamengo, apesar de ter iniciado uma conversa com o Petralha, ainda não fez nenhuma proposta. Já sabe dos valores do Kelvin, mas não fez nenhuma proposta. O Flamengo aguarda algumas movimentações no mercado acontecer para poder decidir para que lado que ele vai correr. O Flamengo tem uma expectativa muito grande de conseguir, por exemplo, durante a Copa do Mundo, algumas contratações que possam ser oriundas de clubes europeus e não vão mais aproveitar os seus jogadores, ou até mesmo lá do leste europeu, onde está tendo aquela bagunça, aquela baderna até hoje, algum jogador que possa querer deixar aqueles países e vir para o Flamengo de graça. Por isso o Flamengo se movimenta tão devagar no mercado, porque o Flamengo está observando jogadores com contrato que estão expirando agora no final do ano, jogadores que não serão mais aproveitados, jogadores lá do leste europeu. Por isso o Flamengo vai devagar. E o Flamengo sabe também que o nosso time é muito forte do jeito que ele é. Então precisa apenas de uma pincelada aqui e outra acolá. Com essas pinceladas, como tem que ser pinceladas certeiras, o Flamengo age mais devagar no mercado. E eu até entendo, nação. O elenco que nós temos hoje é muito forte. Não é pra gente sair no mercado contratando a torta e a direita. A gente pode se dar o luxo de escolher quem a gente quer para que esse jogador chegue e faça a diferença. Ok? Bom, um dos jogadores que o Flamengo também tem a ideia de trazer, ou tinha a ideia, ou andou sondando para trazer para o Flamengo, é Davi Terans. Apesar de ser reserva no Atlético do Paraná durante toda a temporada, o Flamengo viu em Davi Terans uma oportunidade de ter um meio de campo que pode suprir, da forma dele, do jeito dele, as carências quando a gente não tiver Georgiano e Arrascaeta. Os dois uruguaios têm um estilo de jogo parecido, apesar de jogarem de maneiras diferentes. Dá para se adaptar ao estilo do Davi Terans ao estilo do Georgiano e Arrascaeta. Acontece que o Mário Celso Petralha saiu com essa falácia. Não houve propostas pelo Davi Terans. E se houver, não venderemos. Sacramentou que não haverá qualquer possibilidade de negociação do Atlético com clube nenhum pelo Davi Terans, que ele vai segurar o Davi Terans no ano que vem. A gente sabe muito bem que isso não passa de falácia, que o jogador, quando quer sair, ele pressiona, e se houver uma proposta boa para outra equipe, a equipe acaba cedendo, mas a princípio, os Petralha já deixou bem claro aí que se alguém quiser o Davi Terans, vai ter que brigar muito por ele. É claro que o Flamengo hoje olha para outros horizontes. Olha para Anderson Talisca, que há 2 semanas eu fui o primeiro a relatar para vocês que o Flamengo tinha interesse na contratação e que agora o Vitor Pereira aprovou. O Flamengo também tem interesse no Oscar, esse interesse ainda não sumiu. O Oscar tem que querer mais do que o Flamengo, mas o interesse existe sim. O Vitor Pereira é muito amigo do Oscar, gosta muito do Oscar e a recíproca é verdadeira. Então, as negociações vão continuar. Daí para vocês verem o patamar de jogador que o Flamengo está tentando. Talisca, Oscar, né, dentre outros jogadores. Agora a imprensa paulista não consegue se colocar no seu lugar e aceitar a troca que o técnico Vitor Pereira fez. O Dorival Júnior trocou o Ceará pelo Flamengo. E eu não vi a imprensa paulista dando gritos. Não vi a imprensa paulista tão aborrecida assim. Por que será que com o Vitor Pereira o negócio está tomando uma proporção esquizofrênica? Gente, olha o que o Chico Lang falou sobre o Vitor Pereira. Vê se tem lógica esse tipo de afirmação. Espia só. Vou colocar para vocês ouvirem, para vocês entenderem a minha indignação. O senhor fazendo isso,
O senhor não passa de um verme. O senhor é um verme. O senhor não vale nada. Calma, Chico. Não, mas é verdade, é isso que ele é. Ele é um verme. Ele não vale nada. Eu teria muitos outros adjetivos para dar para o senhor. Mas esse é o maior de todos. Porque o senhor enganou a si mesmo, e enganou a diretoria do Corinthians, e enganou, sabe quem? A fiel torcida. Aquele povo que o senhor falava, que vinha emocionado, carregar o Corinthians nas costas, aquele povo que sofria, que passava fome, que morria não sei o quê, de violência. E o senhor traiu toda essa nação. Então o senhor não vale nada. Olha que absurdo, gente. Esse povo está esquecendo que futebol é um esporte. É a coisa mais importante, dentre as menos importantes. Precisa dessa algazarra toda, desde que o mundo é mundo, que os treinadores trocam de time naturalmente. Querem questionar a razão dada, a razão utilizada pelo Vitor Pereira, que foi a sogrinha dele, tudo bem. Só que o Corinthians não ofereceu apoio médico para a sogra do Vitor Pereira, até porque o Corinthians não tem condições, o Corinthians mal tem dinheiro para pagar o departamento médico do Corinthians. Está devendo a empresa de marmita até hoje. Tem uma dívida de mais de 2 bilhões de reais. Como que utilizaria algum recurso para ajudar a sogra do Vitor Pereira? O Flamengo se colocou à disposição. Falei para vocês desde o primeiro momento que o Flamengo vai trazer a família do Vitor toda, vai custear tudo, vai custear todo tipo de atendimento que a sogra dele precisar, vai deixar o Vitor Pereira amparado, vai deixar o Vitor Pereira seguro, coisa que o Corinthians não conseguiria fazer. Agora, verme... para, Chico Lang, 300 anos de jornalismo, cria vergonha na sua cara, velho. Tem outras maneiras mais plausíveis de discordar de uma decisão de um profissional. Agora, todo mundo que não jogar, não quiser ficar no Corinthians é verme, é traidor. Pelo amor de Deus, nem o Bebeto, que saiu do Flamengo para ir pro Vasco, foi tão mensurado assim, dessa maneira tão vil, como os caras lá de São Paulo estão fazendo. Os caras estão perdendo as estribeiras. E aí, nação, eu pouco me importo. Eu não assisto esse cara, eu nunca assisti. Nem sei que canal é esse. Apesar de estar escrito lá, ó, Gazeta Esportiva, nem sei que canal que é esse. Eu tô falando para alertar vocês, para alertar nós, torcedores rubro-negros, pra gente não ser ludibriado e não ser enganado no começo da temporada. Quando qualquer resultado ruim que vier, vai fazer com que a imprensa vista a pele de cordeiro por cima da pele de lobo. Porque eles vão falar de maneira branda, de maneira bonitinha, tentando nos enganar que eles estão visando o bem do Flamengo. E que o Vitor Pereira não é nada demais. E que o Vitor Pereira é ruim. Sabe pra quê? Para não jogar contra ele. E aí, a gente perdeu um treinador logo de cara. É claro que nós vamos analisar tudo, nação. Aqui no nosso canal, vocês têm a minha promessa e o meu comprometimento, como foi nos últimos anos, de que eu trarei números, trarei análises imparciais sobre o trabalho de Vitor Pereira ou de qualquer outro profissional que esteja dentro do Flamengo e esteja nos representando. Então, cuidado com o que a imprensa vai despejar, porque ela vai despejar coisas brandas, coisas que você vai entender como, nossa, eles estão preocupados conosco. Que legal é esse cara, igual um jornalista aí, né, que estava lá na Fox Sports, hoje está no SBT, né, que por muito tempo fingiu ser até amigável à nação rubro-negra e agora está brigando com o Mauro César igual doido nas redes sociais aí, porque doeu o cotovelo com a saída do Vitor Pereira e a vinda para o Flamengo, com a perda da Libertadores pelo Flamengo, com a perda da Copa do Brasil para o Flamengo. Então tomem cuidado onde vocês vão buscar as informações de vocês para não se voltarem contra o Flamengo e derrubarem o nosso ano de 2023, que esse é o desejo de cada um desses galhofas que se auto-intitulam jornalistas. Aqui vocês podem acreditar. Eu tenho uma expectativa muito grande no trabalho do Vitor Pereira e da comissão técnica dos caras, mas eu vou trazer números e análises reais. Se for bom, eu vou falar. Se for ruim, eu falarei também. Podem confiar. Nação, por enquanto é isso. Eu peço o seu like, peço a sua inscrição, peço a sua recomendação, o seu compartilhamento no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp principalmente. E peço para que você fale sobre o Resenha e o Fla Nação VP
com os seus amigos para eles poderem assistir, quem sabe gostar e se inscrever. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Saudações rubro-negras.